Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, trazer uma excelente notícia, boa notícia mesmo, pensando nesse jogão que vai rolar hoje. Fluminense joga a vida, meu amigo, vai mudar tudo, é o futuro da temporada. Fluminense e Rivadavia, meu amigo, é aqui que a gente vai ver. Aqui é o jogo mais importante do ano de longe, tá? De longe. Mas eu vou trazer uma boa notícia e também a lista de relacionados saiu, os escolhidos de Luiz Francisco Zubeldia. Mas antes, não se esqueça rapidinho de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, tá? Clique no gostei, nos ajude aí, se inscreve no canal. Tudo aquilo que você já sabe, não vou enrolar. Bora lá, meus amigos, antes de trazer essa excelente notícia, eu quero trazer a lista de relacionados e aqui veremos nós, né, quem está disponível para esse jogo. Fluminense destacando aqui, desculpa que minha cachorrinha tá latindo, tá, gente? Ela tá assim, ela não pode ver eu começar a gravar, eu não sei o que acontece com ela, ó, eu começar a gravar, ela já vai pra confusão, filho. Sim, é bichinha demais, mas olha só. Desculpa por isso. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui o Fluminense destacando o JK, né? Tá destacando aqui o JK, beleza. A gente tem aqui Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, né? Que são ali os goleiros. A gente tem também os defensores Freitas, que deve ser o titular. Guga, que também deve começar jogando. Guilherme Arana, que deve começar no banco. Pelo menos isso numa provável escalação que saiu no GE. Né? A gente tem o Inácio, que deve começar jogando. Oração, filhão. Oração, já usa a tua fé aí. Se a gente colocar... Porque, cara, Freitas e Inácio. Pelo amor de Deus, Jesus. Loucura, né? Aí tem Igor Rabelo, né? Não tem muito o que falar do Igor Rabelo. O James, que também vem muito mal. E, pra mim, uma surpresa, grata surpresa, né? Se eu não me engano, tava no jogo contra o Inter também. O Júlio Fidelis, esse menino tem tudo pra ser um bom jogador aí, né? Tá aqui relacionado. O Midjan, né? Está aqui, né? Pra mim, dos zagueiros que jogaram, ele foi quem mais me passou confiança, mas deve começar no banco, porque é canhoto. A gente tem aqui René, né? E para fechar, Samuel Xavier na lateral direita, que deve ser reserva, né? Hoje o Guga deve ser o titular. Meio-campistas, a gente tem o Alisson, Hércules, Lúcio Acosta, voltando aí o Lúcio Acosta, né? Ele foi cortado na última relação, nessa aqui não será cortado, ele vai para o jogo. Nonato, né? Que pode ser titular nesse time aí. Paulo Henrique Ganso ali, né? Precisar de alguém para criar, para segurar o jogo no segundo tempo, alguém com experiência, vai ter que chamar a Ave. E o Otávio, é o Otávio, né? Ah, Thiago, você implica muito com o Otávio. Falei nada, tu que tá falando. Vamos seguir. Eu não tenho nada pra falar do Otávio. Aí a gente tem aqui atacantes: Agostinho Canóbio, né, que deve ser o titular de hoje. Castilho, que também deve ser o titular de hoje. Apesar do JK tá grandão aqui, a tendência é que Castilho seja titular, né? Pelo menos é o que a gente ouve aí, mas vale lembrar que o Zubeldia define muito a sua equipe horas antes da partida, né? Naquela reunião que eles têm ali, ele define. Então por isso que acontecem algumas mudanças, né? Dos times que são testados e dos times que vão para o campo. Aí a gente tem aqui JK, já falei. O Kevin Serna tá vivendo o pior momento dele da história da humanidade. 12 jogos sem marcar. 12. É isso aí. Riquelme Savarino, que é pra mim a lenda desse time aí, tá jogando muito. E o Soteldo, que dos pontas, como eu falei hoje, é o que mais vem tentando alguma coisa, né? Tomara que ele comece jogando, porque nem Canóbio nem Serna passam confiança pra mim, não. Então, esses são os relacionados, né? Até aqui a única surpresinha mesmo ali foi o Júlio Fidelis, lateral que também, mas não deve sair do banco de reservas. E essa aqui é a lista. O Fluminense vai escalar o seu time de acordo aqui com essa lista. Show de bola? Show de bola. Bom, o que agora eu vou trazer para você é algo que pode mudar tudo em relação ao jogo de hoje. Qual é a minha expectativa, né? Sempre quando tu fala assim que tu vai enfrentar um time argentino na Argentina, tu já pensa a torcida. Tu fala, putz, pressão danada, difícil pra caramba jogar lá. Porém, essa excelente notícia é do nosso querido Vitor Lesto aqui no Netflu, que trouxe que o público não vai ser grande não. Então, pouca pressão que o Fluminense vai receber lá na Argentina. Dá uma olhada aqui, pessoal.
A matéria vai dizer e tal. O tricolor, diante da situação crítica do grupo C, de acordo com o nosso querido Vitor Lessa, um abraço para ele, vai dizer que, de acordo com a assessoria de imprensa do clube argentino, são esperados em torno de 15 mil torcedores apenas, tá? Aí, tu vai falar, pô, Thiago, mas dependendo, né? 15 mil num estádio que cabe 20, 25, pô, lotou, né? Sim, vale destacar que o Real Madrid manda historicamente seus jogos aqui no estádio Bautista Gargantini, tá? Com capacidade de 24 mil. Porém, o jogo de hoje vai ser no Malvinas Argentinas. Capacidade de 42 mil. Então, cara, 15 mil com capacidade de 42 mil é um estádio mais esvaziado. É um estádio mais esvaziado, com certeza. Os campos são próximos, né? Com 3 quilômetros de distância ali. Mas, assim, isso aqui eu gostei muito, cara. Eu gostei porque eu acho que o que tá quebrando muito os jogadores do Fluminense hoje é a questão psicológica, né? A questão aqui, da mente, da cabeça. Então, se você tem um estádio lotadão, pressão pra caramba, ia ser mais difícil e sempre é mais difícil, né? Poucos jogadores têm aquele, né? Pô, sangue de gelo, né? E, claro, vivendo um momento ruim, já não ganha um tempo, já não tem uma boa atuação, já tem um tempo, tá jogando a vida hoje. Cara, se você tem um estádio um pouco mais esvaziado, isso já ajuda demais. Já ajuda demais. Até jogadores que ainda, na minha visão, estão em estágio de adaptação, como Castilho, né? Castilho, eu já vi muita gente agora criticando o Castilho, falando que o Castilho não vale nada. Vai com calma, tá? O cara acabou de chegar. Eu sei que a expectativa é alta de um jogador que custou muito, né, ao Fluminense, né? Então, assim, ele ainda está em adaptação. Você tem um Rivadavia que, na sua essência, deixa o time adversário jogar. Então, assim, vou dizer uma coisa para você. Thiago, essa notícia te dá uma animada? Me dá uma animada. Me dá uma animada. Porque o Fluminense muito provavelmente vai ter mais a bola, porque o Rivadavia gosta de ir presente ao adversário com a bola, mas ele é meio safadinho, porque ele dá a bola, meu amigo, e contra-ataque, né? Então, assim, o Fluminense terá a bola em um estádio onde não terá muita pressão, né? Então, assim, dará tempo e tranquilidade para que o Flu, né, faça assim suas melhores jogadas e tentem retornar ao grande futebol. Com a volta de Lúcio Acosta, com a volta de Savarino, acaba dando para o torcedor tricolor ainda mais esperança. Vou dizer, gostei muito dessa notícia aqui e eu espero de verdade que o Fluminense aproveite essa oportunidade. É o que eu falo para vocês. Se o Fluminense vencer hoje, a tendência, pessoal, que as coisas mudem, né? Venceu hoje, aí eu já acho que rola, sabe? Muda a fita, gira a chave, aí a torcida já vai associar com a chegada do Hulk também, aí a gente vai ganhar bem o Bolívar se Deus quiser, mas tem que pensar agora, né? Porque se não ganhar hoje aqui, muda tudo. Se perde hoje, muito provavelmente o Zubeldia cai. Eu acho que o Zubeldia já fica até na Argentina, porque é argentino, já fica na Argentina. Então, assim, que Deus tenha misericórdia. Falando um pouquinho sobre o Hulk rapidinho, que ele expõe isso aqui, ó. Atacante finalmente nos depois de rescindir, piriri. Em entrevista Flu TV, grande objetivo do medalhão, em números não oficiais, 500 gols, oficiais são 456. Espero sempre coisas grandes no futebol. Tem gente sonhar, colocar como objetivo competitividade. O futebol brasileiro é muito grande. Estou em um grande clube com plantel recheado de grandes jogadores, grande treinador, grande gestão, né? Grande treinador. Temos plenas condições de buscar títulos, né? Então, assim, o que foi falado com o Hulk concordou, era que o Fluminense vai buscar títulos, né? E títulos importantes na temporada. Então, assim, eu fico imaginando a apreensão que está todos dentro do Fluminense pro jogo de hoje. Porque o jogo de hoje, eu acredito que se o Fluminense consegue uma remontada, classifica nessa Libertadores, ele fica fortíssimo. Porque isso acontece, cara, isso acontece muito no futebol. Às vezes o time que teve muita dificuldade de classificar, classifica e vai pra final e é campeão. Cara, o futebol vive disso, né? Porque a gente vive e respira futebol. A gente vê que futebol é feito de momentos. Às vezes o time que tá muito mal, quando ele embala também acabou, né? Ou um time que tá embalado, quando começa 1, 2, 3 derrotas, assim como aconteceu com o Fluminense, né? E eu acredito que tudo isso aconteceu muito por causa do Fla-Flu,
né? Tu viu como é que desceu? Mas antes disso, o Fluminense estava praticando futebol muito bom, né? Aí teve as lesões também. Então, assim, futebol é o momento. O Hulk acredita que vem para um Fluminense que brigará por títulos. E, sinceramente, o principal título tem que ser a Libertadores da América. Então, por isso que eu espero que o Fluminense faça um grande jogo hoje. Repito, com a volta de Savarino, de Lúcio Acosta, a gente pode esperar um pouco mais desse time do Fluminense de qualidade e que seja o suficiente para eu estar aqui depois do jogo. Eu vou ficar louco da cabeça. Vamos lá, ressuscitou o Fluminense. É, meu amigo, pelo amor de Deus. Então, é isso. E o Fluminense esperou até o terceiro dia, né? Porque se não ressuscitar hoje, meu filho, pode esquecer. Então é isso. Vamos nessa. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo. E eu tô aqui apreensivo. Eu tô gravando o vídeo só pra tentar descarregar um pouquinho essa pressão. Porque eu tô nervoso. Já tem um tempo quando eu fico nervoso assim pro jogo, tá? Mas vai dar certo se Deus quiser. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você sabe que você é muito top, sensacional. E eu agradeço demais a sua presença. Valeu, pessoal.